Saudações! Nesta reflexão, consideramos o perfil da pessoa que ora a Deus. O primeiro princípio que iremos ver é que do coração sai o sentimento com que oramos a Deus. A oração representa o âmago dos nossos desejos e sentimentos. Aquilo que nos ocupa no nosso íntimo é também o mesmo que queremos ver realizar-se. Este é um princípio que todas as pessoas identificam. Vejamos as palavras de Jesus sobre este assunto em Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Se tomarmos estas palavras no contexto da oração a Deus, compreendemos que, conforme o que está no coração, assim também a paixão e os assuntos que a pessoa fala. Por este princípio, depreendemos que estes mesmos assuntos são como um tesouro que a pessoa tem em si e, conforme o tesouro, assim também a paixão que dá ao seu ímpeto na intercessão diante de Deus. O significado destas palavras de Jesus é claramente exibido por duas personagens bíblicas que iremos de seguida considerar. Nas narrativas sobre estas pessoas, iremos ver que ambas encontravam-se em circunstâncias delicadas. Porém, as circunstâncias não abafaram a sua paixão na oração, nem a sua visão de Deus. A história das pessoas que iremos observar nesta reflexão bíblica é as do profeta Daniel e a profetisa Ana. Daniel era a pessoa que persistia em orar, porque para ele Deus era maior que os seus obstáculos ou até os seus alvos. Daniel fazia parte do governo da Babilónia, como lemos no capítulo do livro que tem o seu nome, o livro de Daniel. O rei Dário pensou em colocar Daniel sobre todo o reino para ser como que um género de primeiro-ministro. Os outros príncipes e presidentes que não gostaram disso quiseram derrubar Daniel. Porém, em Daniel, em todo o seu trabalho, não acharam nem vício nem culpa. Os seus inimigos então pensaram que só na lei do seu Deus é que iriam encontrar a forma de o entalar e assim ele cair da graça do rei. Daniel 6:5 diz: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Se encontrassem algo na crença e convicção de Daniel que poderia chocar com algum costume ou lei do país, então já teriam nisso uma ferramenta contra Daniel. As pessoas, incluindo o rei, sabiam que Daniel era pessoa dedicada ao seu Deus. Segundo a história de Daniel, sabemos que ele era pessoa que conhecia as Escrituras. E vista a sua consistência em buscar a Deus, os seus inimigos usaram isso para tentar arruinar a sua carreira e assim mexer com o seu destino. A estratégia dos adversários de Daniel foi convencer o rei que durante 30 dias ninguém fosse autorizado a fazer pedidos a nenhum Deus ou a qualquer pessoa a não ser ao rei. O rei concordou e assinou a escritura e o édito real, o qual ninguém podia anular. Segundo esta nova lei que passaram, a pessoa que desobedecesse seria lançada na cova dos leões. Vimos então que a forma de arruinar Daniel foi criar uma lei que estaria em conflito com a sua fé. Vejamos o que fez Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel continuou a fazer a sua oração e a dar graças a Deus, como sempre fazia. Daniel mantinha a sua comunhão com Deus e acreditava que a sua vida e o seu destino estavam em Deus. Para Daniel não havia maior autoridade e poder do que o de Deus.
Os inimigos de Daniel tinham orquestrado um plano contra ele. Se a sua fé chocasse com a lei do rei, então teriam forma de o condenar. Daniel 6,11 diz: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eles logo foram acusar Daniel diante do rei. Perante esta acusação, o rei sentiu-se penalizado e propôs no seu coração livrar Daniel. Até ao pôr do sol, o rei fez tudo o que pôde para livrar Daniel. Mas os adversários de Daniel lembraram ao rei que, segundo a lei deles, o édito real assinado pelo rei não podia ser anulado. Não havendo forma de livrar Daniel, o rei cedeu. E em Daniel 6,16 lemos: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Naquela noite o rei não quis comer, nem quis música ao pé dele, e fugiu-lhe o sono. Bem cedo na manhã seguinte o rei levantou-se e com pressa foi até à cova dos leões. Com voz triste ele chamou por Daniel. Daniel 6:20, a segunda parte diz: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei tinha visto algo em Daniel, porque no versículo 16 o rei tinha dito a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel logo respondeu, em Daniel 6:22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel tinha determinado muito antes que ele serviria a Deus e não deixaria de orar. A sua vida de oração era consistente. As circunstâncias de ameaça, a inspiração dos inimigos da fé, não o fariam recuar de buscar a Deus. Pela leitura do livro de Daniel, compreendemos que ele persistia em oração, sendo também inspirado pela palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta e dá revelação sobre o presente e sobre o futuro. E na base do que diz as Escrituras, Daniel, onde quer que ele estivesse, estava decidido a ser servo de Deus. Na sua fidelidade a Deus, Daniel foi usado por Deus de formas extraordinárias. Tudo começou com Daniel querer ser um certo tipo de pessoa, como vimos logo no primeiro capítulo de Daniel. Consideremos o caso de Ana, a profetisa. Ana, uma senhora idosa de 84 anos, estava no templo quando Jesus com bebé foi levado ao templo. Vejamos o que diz Lucas 2, versículos 36 a 38, acerca desta mulher. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O texto bíblico diz que Ana era profetisa. Como profetisa, ela recebia a revelação de Deus, a qual ela partilhava com outros. Este é o ministério do profeta. O texto bíblico diz que ela não se afastava do templo. Ela servia a Deus em jejum, em orações. Ela passava o tempo diante de Deus. Tal era a sua paixão. Foi num destes dias em que estava no templo que ela começou a louvar a Deus. A expressão dar graças, no versículo 38, no texto grego, significa agradecer num sentido de confissão ou reconhecimento. Ana foi ao templo na altura que o bebé Jesus foi levado pelos seus pais. Ela logo recebeu revelação de que Jesus estava ali. Ana logo começou a falar de Jesus a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela, certamente, com muitos entre o povo, não só esperava pela redenção através do Messias,
mas também orava a Deus pelo cumprimento desta promessa. Vendo perante si o Messias, por quem a promessa seria cumprida, ela começou a falar com as pessoas que tinham a mesma visão acerca da redenção. É interessante que Ana, sendo pessoa de oração, também era pessoa receptiva ao Espírito de Deus. Ela pôde discernir o que se passava no templo naquela hora. As pessoas que, como Ana, têm o ministério de oração, eles estão diante de Deus no sentido de espera pelo cumprimento das promessas de Deus. Eles falam com os que esperam em Deus pelo cumprimento das promessas. Este é um dos aspectos que anima o ministério da oração. Eles cultivam a sua sensibilidade para com Deus e são receptivos ao que Deus está a fazer. Eles são pessoas que louvam a Deus com um sentido vivo de reconhecimento de que Deus continua atento ao seu povo. O que têm Daniel e Ana em comum? Daniel e Ana viveram respectivamente em tempos incertos. Ambos viveram sujeitos a impérios que invadiram Israel. Daniel foi levado para o cativeiro na Babilônia. No tempo de Ana, Israel estava sujeito ao Império Romano. No tempo de Daniel, como nos mostra a história da época, a ameaça da guerra estava sempre por perto. No tempo de Ana, o povo andava sempre com o cuidado de não ofender o regime político que dominava. Tanto no tempo de Daniel como de Ana, o ambiente espiritual era carregado com os mais diversos cultos, os mais diversos deuses e com várias tendências sociais. Na Babilônia haviam rituais em que pessoas eram sacrificadas a divindades pagãs. Em Lucas 13:1, no tempo já de Jesus, diz que Pilatos tinha misturado sangue humano com os seus sacrifícios pagãos. Porém, nem Daniel nem Ana se deixaram afetar pelas suas circunstâncias religiosas, as circunstâncias sociais ou políticas do seu tempo. Eles viviam na esperança do cumprimento das Escrituras e isso estimulava-os à oração. Daniel sentia a pressão da inveja dos presidentes e príncipes. Ana, viúva há mais de 60 anos, pois ela tinha quase 84 anos nesta altura, certamente que também tinha as suas dificuldades. Daniel e Ana buscavam a Deus constantemente em oração. Eles, com o auxílio de Deus, viveram acima das suas circunstâncias. Com a revelação que receberam de Deus, eles serviam a outros. O testemunho destas pessoas diz-nos que o hábito da oração conduz a um relacionamento com Deus em que há revelação sobre o presente e sobre o futuro. Pensemos no ensino que recebemos pelo exemplo de Daniel e Ana. A nossa oração a Deus não está sujeita às circunstâncias e ambiente que prevaleça. Qualquer iniciativa que vise moderar a nossa fé em Jesus e a nossa prática devocional, como foi o caso de Daniel, não estará acima do poder ou provisão de Deus. As circunstâncias sociais poderão ser de pouca promessa, como foi no tempo da profetisa Ana. Porém, isso não os impedia de servir a Deus em oração e de receber revelação de Deus. Em ambas as narrativas, vimos o cumprimento da promessa que não serão confundidos os que confiam no Senhor. Como dizem as seguintes passagens bíblicas, Salmo 25:3, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Salmo 34:5 diz, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Isaías 49, versículo 23, na segunda parte, diz, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Talvez as suas circunstâncias não lhe inspirem muita esperança ou sossego de espírito nesta altura. Faça como fez Daniel e Ana, eles persistiam em oração. Mesmo quando haja afronta, como no caso de Daniel, ou que o tempo passe, como foi o caso de Ana, que já tinha 84 anos, que continuava a buscar a Deus, continue também buscando a Deus.
Enquanto nós oramos, sem que o possamos ver, Deus está a fazer as suas obras. A resposta virá. Se neste tempo tem dado mais atenção aos assuntos da fé e do espiritual, quem sabe, talvez seja o Espírito de Deus a chamar a sua atenção para que venha diante de Deus. O Senhor Jesus disse: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Sim, venha a Jesus. Como é que se pode vir a Jesus? Poderá alguém perguntar. É pelo confessar que crê em Deus e no seu Filho, o Senhor Jesus. Diga a Deus que reconhece que Jesus morreu na cruz por seus pecados e que o aceita como seu Salvador. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. Ou então deixe o seu comentário por baixo deste vídeo. Continue desenvolvendo a sua prática de todos os dias ler um pouco da Bíblia e falar com Deus. Se estes vídeos lhe têm edificado, partilhe com outras pessoas. Talvez queira pensar em clicar nas letras em vermelho por baixo deste vídeo e que dizem subscribe para receber a notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Fique atento aos próximos vídeos. Que as amplas bênçãos de Deus possam frutificar na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.